Pessoal, boa noite. Aí vai mais uma continuação, livro de Oséias, o profeta, e o juízo que Deus vai dar em Israel. Gente, vocês têm que ver isso. Isso tudo são profetas em dias, antes da, da consequência do terror que Deus vai causar para Israel e para o mundo. Mas aqui ele está falando direto com o povo dele. O povo dele não vai escapar. E vocês vão ver, gente. Aqui fala de demônios, de espírito. E tudo que acontece que Israel, quando desobedece a Deus, por causa de espírito. Os líderes e o povo são culpados. Ouvi, pois, isto é o sacerdote, ó sacerdote, escutai bem a casa de Israel. Está vendo essa mensagem de Deus? Por Osias, que Osias falou depois para a casa de Deus. E dai atenção, ó família real, a sua corte, portanto o juiz é contra vós outros. Falando na corte também, visto que vos tornasse uma armadilha para Mispá, e uma rede de caça estendida sobre o tambor, Monte Tabor. Eis que rebeldes mergulham na corrupção e violência, mas eu castigarei todos eles. Está vendo? Deus falando. Mandou falar, o Oséias falar para os sacerdotes lá no palácio dos reis. Conheço bem a Efraim e Israel. Não pode ser esquivado da minha pessoa. Portanto, agora te afundaste na prostituição. Olha só, o Efraim. E Israel se corrompeu completamente. Então, o Efraim estava no espírito da Jezebel, o demônio, da prostituição. Entendeu? É um espírito que desgraça a vida da pessoa, gente. E o Israel já tinha um outro espírito. Tá vendo? Da corrupção. Entendeu? Fazendo tudo, roubando, matando, assassinando para ter lucro. É o da luxúria, é o espírito da luxúria, entendeu? Mentindo, tudo ruim. As suas atitudes práticas diárias não lhe permitiram voltar para o seu Deus, tá vendo? Por quê? Quando você está em pecado assim, gente, você não quer ouvir a palavra de Deus, que nem um cristão. Tem muito cristão de que é cristão, mas ele não quer parar para ler, nem se entregar a Deus, porque ele sabe, eu estou cometendo pecado, como eu vou voltar para Deus? Ele tem isso, mas ele tem que voltar a si mesmo, porque ele não vai se curar sozinho, gente. Ele só vai se curar com o Espírito Santo. Então, ele pensa que ele tem controle sobre si, sobre o pecado. O diabo engana ele. Não, você não vai lá, agora que tu tá... Vai para Jesus quando tu estiver melhor, dá mais um tempo aí, entendeu? E faz as coisas que tu está fazendo errada, que assim quando você tem... O diabo diz assim mesmo para ele, você tem condição de você se limpar todinho e voltar para Jesus numa boa. Mas se fosse assim, não precisava ter Jesus, gente. Se você fosse capaz de resolver o problema do pecado consigo próprio, você não consegue, ninguém consegue. Eu fiquei amarrado no pecado muito tempo, porque eu pensava que para voltar para Deus, me dedicar, eu tinha que estar andando direito. E eu nunca andava direito e não voltava para Deus, gente. É enganação do diabo. Aí eu estou dizendo para vocês, isso é minha testemunha. Mas é testemunho de todo mundo, gente. É que as pessoas não param para pensar. Porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Então, um espírito de prostituição, a Jezebel controla. Quando tu está com o espírito da prostituição, que é o da moralidade sexual, gente, seja ela qual for, o diabo já faz isso antes, tem legalidade sobre você, seus filhos, seus descendentes vão nascer tudo com problemas também, porque é como dizer assim, que o pecado passa dos pais para o filho. Não é o pecado que o pai fez que passa para o filho, mas é o demônio que o pai trouxe para a família, vai passar para os filhos também. Aí ele fica legalidade na família toda. Fica uma família, gente, que fica, já nasce com aquela coisa demoníaca, sabe? Aquela servindo, é como uma doença, sabe? Que passa, já é hereditária, uma doença hereditária. Mas é o diabo que vai para os filhos, entendeu? Porque um espírito de prostituição está dirigindo ao coração deles, está vendo? Não reconhece mais o Senhor. Está falando um espírito que está tirando ele do caminho. É um espírito. Que espírito? O espírito do demônio, gente. Da prostituição. A arrogância, quem fala aqui é Jesus, gente. Olha, gente, as pessoas têm que tomar a Bíblia com bastante responsabilidade, entendeu? Não é ficar
com a cabecinha tentando... Você tem que entender o que está sendo dito aqui. A arrogância de Israel é a maior prova que são culpados, está vendo? Arrogância. Depois veio o espírito da arrogância. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado e Judá cairá justamente com ele. Gente, quando você está pecando, quando o Adão e Eva pecaram para Deus, com o espírito do Lúcifer, eles se esconderam, eles não queriam mais procurar Deus. Eles se esconderam de Deus, de vergonha, gente. Porque depois o Espírito fala, não, viu, Deus, você fez isso, Deus agora vai tu não corre mais para Deus não, porque você tem que se acertar, porque sozinho, porque Deus não te quer mais não, Deus te quer, gente. Mas as pessoas correm de Deus por causa que entrou o Espírito que faz eles se afastar de Deus, o Espírito da prostituição, da corrupção, o Espírito da luxúria, todos esses espíritos, gente, te tira da direção de Deus. Entendeu? Te dá sentimento de culpa. Em vez de você confrontar com o problema que você tem, com o pecado, não, você prefere correr. Por isso que a maioria não é salva. Eles partirão desesperadamente com os seus rebanhos e as suas manadas em busca de Deus, mas não encontrarão, pois ele se afastou dele. Depois da morte, então, é isso que acontece. Deus, tu não vai encontrar Deus depois da morte, que tu andou aqui sem procurar Deus, querendo resolver teu problema do pecado por si próprio, entendeu? Eles que traíram o Senhor e os seus filhos não são legítimos, tá vendo? Porque eles tinham filho de outras mulheres, entendeu? Virou uma prostituição, Israel. Agora, pois, suas festas de lua nova e consumirão juntamente com todos os seus bens apropriado, tá vendo? Festinha de lua nova, é isso que aqui tem o Brasil também, festinha disso, comemoração, entendeu? Farrinha, e vai indo até morrer, e depois vai ver que vai cair lá já na boca do Hades, lá do capeta. Fazer ressoar o sofá, trombeta e gibeá, e tomar ramá, gritai, ó Beta vem, cuidado, ó Benjamim. Então Efraim será devastado no dia do castigo, tá vendo? Entre os tribos de Israel eu proclamo que sucederá, tá vendo? Deus não tolera pecado nem de judeu nem de ninguém, gente. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos do limite. Derramarei, portanto, sobre ele toda a minha cólera como uma tempestade. Também nem Judá estava na trilha, estava já fazendo pecado. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, enquanto preferiu seguir os ídolos inúteis, tá vendo? Ele deixou Deus para seguir ídolos. Eis que serei como uma traça na vida do povo Efraim, um mofo de podridão para todo Judá. Quando Efraim observou sua enfermidade e Judá notou seus tumores, Efraim recorreu à Síria, tá vendo? Em vez de ir para Deus, ele foi pedir Efraim, os judeus vão pedir a Síria, o rei da Síria, gente, que é os persas. Os persas, a Síria é o estado de milenar de Irã hoje em dia, gente. E mandou trazer alguma ajuda do grande rei, porém ele não vos pôde curar, tá vendo? Talvez tinha uma vacina lá, entendeu? Para curar eles da doença de que eles tiveram de sexual, mas não podiam, muitos deles morreram. Tampouco ofereceu algum remédio para as vossas chagas. Estava com chagas, devia ser chaga contraída por sexo, por coisas sexuais, gente. Entendeu? Serei como um leão feroz contra Efraim. Deus vai virar um leão feroz, vai mandar demônio atacar eles, com chagas, com tudo. Também um grande leão para a casa de Judá. Eu os farei pedaço, eu me retirarei, eu os tomarei, que ninguém possa livrar. Está vendo? Deus vai fazer isso tudo. Então retornarei ao meu lugar até que reconheçam como o mal que cometeram e que são culpados. Sem entender que é culpado e não busca a minha face. Então busca a minha face, tá vendo? É o certo que abaixo de grande aflição eles me buscarão e desesperadamente todo meu. Então Deus causa tudo que vai vir agora, gente, é porque Deus quer que volte para Ele. Então ele vai causar, mas muitos não vão buscar, mesmo nos períodos que vão vir agora da tribulação. Isso aí é uma das coisas que vai acontecer agora. O mesmo julgamento foi no passado. Pai, Jesus é todo. Espero compreendido.